Oi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui de novo ao Dias Felizes. Quero já convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, curtir o nosso material, porque afinal nós queremos que você também tenha dias felizes, principalmente no que diz respeito à educação na primeira infância, no desenvolvimento infantil, porque ali está a base de tudo que você vai conseguir conquistar depois. Eu queria conversar com você aqui um pouquinho hoje sobre uma pergunta, uma hipótese, né? E se a creche reabrisse hoje? Nós estamos no meio de um cenário bem conturbado, né? Nós recebemos muitas informações, muitos decretos, muitas direções diferentes, demandas e exigências por parte de governos, por parte de prefeituras, por parte dos pais, por parte das famílias, de professores. Então são demandas muito grandes e nós precisamos refletir. Porque não é só uma questão de abre e fecha, mas nós estamos falando da creche, do ambiente do desenvolvimento infantil, onde a criança passa cerca de 1/3 do seu dia. As crianças passam cerca de 9, 10 horas às vezes numa creche. E isso é muito sério, é muito importante. Porque esse ambiente, ele é um ambiente de maternagem, ou seja, na creche, parte da rotina da creche se assemelha ou toca na rotina da casa, né? A rotina dos cuidados, da alimentação, do sono, do descanso, do repouso, da atividade, do banho, né? Do asseio, da higiene pessoal, tudo isso passa pela creche. Então é muito importante nós pensarmos, porque no desenvolvimento infantil existe essa interação e ela é muito grande. Além da rotina pedagógica, essa rotina de cuidados ela é essencial. E nós já falamos aqui no canal, num outro vídeo, que até certo momento na história, esse foco, né, da rotina, dos cuidados, do atendimento, do asseio, da alimentação, era a vertente principal. Hoje, isso é uma vertente que coopera com a vertente pedagógica. Mas existe isso. Então nós temos que pensar, a partir desse pressuposto, né, tomar um fôlego e colocar os pensamentos no lugar. Se for abrir, como abrir? Não simplesmente, precisa abrir, precisa fechar, tá? Temos que ter um cuidado, ter um critério muito grande. Pensando nas crianças, que são os personagens protagonistas da história, né? Mas também os funcionários, professores, cuidadores, coordenadores, diretores, os auxiliares de limpeza, os funcionários da cozinha, todo esse contexto, né? Quem trabalha com segurança, o transporte escolar, tudo isso é um contexto só. E além disso, as famílias de todos esses elementos que estão nas suas casas. Então, pensar em abrir a creche não é só falar, tem que abrir porque os pais têm que trabalhar e as crianças têm que ficar lá. Tem todo um contexto. A sociedade passa pela escola e passa pela creche também. A creche é um lugar de vida, gente. Não tem como dizer que não. Tudo na creche tem um significado, um sentido. E tudo voltado para o quê? Para o desenvolvimento, para o crescimento, para a aquisição de autonomia das crianças. Então cada cantinho, cada proposta, cada atividade, cada brinquedo, cada ambiente, cada lugar, tudo transmite vida. Tudo é elemento que coopera no desenvolvimento das crianças. Então vamos assinalar aqui alguns aspectos. Não vou falar de tudo, é impossível, né? Eu teria que ter aí uma série de 200 lives de 1 hora cada uma para poder elencar tanta coisa. Mas eu queria que você refletisse comigo em alguns aspectos. Por exemplo, ambiente e estrutura. Nós precisamos verificar o seguinte, né? A ventilação, por exemplo, desses ambientes, como que é a estrutura de janela, entrada, saída. Por quê? Porque muitas creches pelo nosso país, pelo nosso amado e grande Brasil, elas são prédios que foram adaptados para atender ao desenvolvimento infantil. Então é um prédio que foi usado um tempo como um posto de saúde, um prédio que era uma casa nos fundos de uma escola que servia como residência de caseiro, é um prédio que atendeu a um órgão público, que atendeu a uma secretaria, e esses prédios foram adaptados, tá? Ser adaptado não quer dizer que ele foi totalmente adequado para atender a creche.
mas que ele sofreu algumas modificações para minimamente receber as crianças dentro de um parâmetro ali de segurança, de atendimento e de cuidado, tá? Então, isso aconteceu por quê? De um tempo para cá, na história da educação brasileira, tornou-se obrigatório o atendimento à educação básica no desenvolvimento infantil. Então, os municípios ficaram responsáveis por atender essa demanda. Dessa maneira, para que não fossem penalizados por gerar fila de espera, foi mais fácil adaptar a estrutura que se tinha para atender a demanda da creche. De um tempo para cá, nós temos, graças a Deus, lugares onde estão sendo construídas creches modelos, prédios adequados, tudo certinho, tá? Mas leva tempo. Não estou aqui entrando no mérito se fizeram certo ou se fizeram errado. Estou contando para você aqui o que aconteceu historicamente falando. Então, dessa maneira, alguns prédios, no lugar de janelas que se abrem totalmente, tem vitrôs basculantes. Tem janelas que se abrem para outros ambientes internos e não externos. Então, nós temos essa questão da não padronização dos prédios. Temos também, recentemente, uma legislação que fez com que aparelhos de ar-condicionado fossem instalados em todas as creches no país. Tá? Isso é lei. Então, nós temos esse privilégio de ter o ar-condicionado para aclimatar o ambiente onde a criança está. Isso é bom? Isso é excelente. Mas com a reabertura, é necessário pensar em como adequar essa ventilação. Estamos diante hoje de uma pandemia de um vírus que se transmite pelo ar, ok? Então, o principal ambiente é o ambiente onde se respira. Então a gente tem que pensar nessa ventilação. Está entrando circulação de ar suficiente? Está entrando ar natural, ventilação natural? Os equipamentos de ventilação artificial estão adequadamente limpos, direcionando o ar num sentido que forma um fluxo de ar e não um ar que recontamina, que continua naquele ambiente fechado? Então esses ambientes precisam ser arejados. Como trabalhar esse arejamento do lugar? Como trabalhar com o uso do ar-condicionado ou do ventilador de modo que ele venha a cooperar. Tem que ter uma reflexão sobre isso. Não dá para dizer assim, não vai ligar ventilador e ar-condicionado, ponto final. Não dá, o Brasil é um país tropical. Se formos levar em conta que o verão passou, ótimo, o verão passou. Mas nós não sabemos, né? Daqui 6 meses vem o calor de novo e em alguns lugares está bem quente ainda. As crianças vão suportar? Não vai gerar um ambiente mais perigoso se não ligar do que se ligar e manter portas e janelas abertas para arejar? Temos que levar tudo isso em conta, ok? A manutenção desses equipamentos é importante também. Um outro aspecto importante para a gente pensar é a alimentação e as refeições. Gente, esse assunto é muito delicado, porque a vida passa pelo prato, né? A alimentação faz parte da vida. E existem alguns protocolos de segurança alimentar que a creche já executa muito bem, ok? Graças a Deus por isso, né? Mas eles precisam ser revistos diante da possibilidade de uma reabertura por conta dos cuidados que temos que ter agora. A maneira de receber, higienizar, acondicionar esses alimentos, ela tem que ser muito criteriosa, mas essa parte eu vou deixar para a gestão, porque aqui eu quero falar sobre a parte pedagógica, a parte que diz respeito ao contato com as crianças, tá? Como administrar esses alimentos é muito importante, sabe por quê? Porque a criança, ela manuseia, a criança, ela troca, a criança interage com a comida, né? E como que a gente vai fazer para lidar com esse alimento, com essa fruta que a criança pega com a mão e põe na boca, né? Muitos ambientes é servido uma bandeja para que a criança se sirva, que ela aprenda isso. Então nós temos que olhar para esse aspecto. Quem que nunca viu, né? Criança trocando colher, né? Vai um no prato do outro, enfia na boca e vai trocando a colher, um põe a colher na boca do outro. A gente vê isso com frequência, gente, tá? Então nós temos que repensar essas práticas para administrar o alimento, a refeição. Temos que repensar o acondicionamento de mamadeiras que vão para os berçários. Essas mamadeiras não podem ter contato uma com a outra, né? Elas têm que estar protegidinhas ali, cada uma com a sua tampinha. Para quê? Para que a gente evite riscos de contaminação, tá?
De fato, nós estamos falando de uma pandemia, mas tudo isso daqui é recorrente para adequar o ambiente da creche para o melhor atendimento aos nossos pequeninos. Então a gente tem que pensar nisso. E o espaço da refeição? Gente, eu trabalhei numa creche, um lugar maravilhoso de trabalhar, mas nós tínhamos um problema de refeitório. Cada turminha de maternal podia ocupar uma mesa, ok? Então eram 6 a 7 crianças de cada lado da mesa e uma e outra sentados numa cadeirinha na ponta da mesa. Eles mal podiam se mexer. Em alguns momentos, eles deixavam uma mãozinha para trás e a outra só que ia na colher com o prato. Isso é totalmente inviável agora. Já não era adequado, agora é inviável. Não tem como, gente. A gente não pode pensar nisso, tá? Isso é triste. Por quê? Porque o espaço está sendo ali extrapolado, tá? A gente não pode conceber mais esse tipo de estrutura, esse tipo de atitude quando pensarmos num retorno. Então o paradigma agora é da segurança alimentar, segurança sanitária, tá bom? Então nós temos que pensar nisso. Talvez horários diferenciados para as turmas, um revezamento de horário é possível. O acondicionamento desses alimentos, como vai ser? Como trabalhar, né? Esse manusear, esse interagir com a comida com segurança, tem que ser revisto, né? Tanto nas porções quanto nas repetições. Evitar ao máximo o contato de professores, cuidadores, outros funcionários com o alimento da criança e deixar isso estrito ali para o pessoal da cozinha. Servir, repetir, né? E a gente administrar essa situação toda ali com muito cuidado. Por quê? Porque nós não podemos colocar nenhuma pessoa sob risco de contaminação. Tudo que a gente menos precisa nesse momento é a possibilidade de uma contaminação cruzada, né? Ok? Outra coisa que é muito polêmica também nessa situação que nós estamos vivendo: brinquedos e ambientes. Gente, não dá para pensar em creche sem brinquedo. Não dá para pensar em momento de interação sem a brincadeira. Nós já falamos aqui no canal que a brincadeira é recurso pedagógico, né? A ludicidade, a criatividade, o manuseio, o brincar, o cantar, o interagir traz a realização, a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades, a realização de sinapses muito importantes que vão promover o desenvolvimento da criança. Então a gente tem que pensar, brinquedo na creche é primordial, é material de morder, empilhar, jogar, arremessar, rolar, está em todo o ambiente da creche. Então a gente tem que pensar, tá? Uma orientação que é bem conhecida já, nem sempre é colocada em prática e precisa ser levada muito a sério, é que brinquedo tem que ser higienizado todo dia, todos os dias. Isso daqui abre um precedente para a gente pensar em algumas questões, né? Por exemplo, esses brinquedos podem ser categorizados, tipos de brinquedos diferentes. Aqui tem uma chave então para a gente organizar melhor isso daqui. Outra coisa, a quantidade de brinquedos, ela é adequada para essa turma ou ela está exagerada ou ela está escassa, né? Se ela estiver escassa, promove competição. Isso não é bom porque a criança vai puxar e vai ter mais contato ainda. Está em excesso? Se está em excesso, vamos reduzir essa quantidade. Está categorizado? Então eu sei que vamos brincar com brinquedos que são bolinhas, depois brinquedos de empilhar, no outro momento brinquedos de interagir, ok? E isso faz com que esse processo de higienização diária dos brinquedos seja também mais específico, ok? Mais acurado. Outra coisa que a gente tem que pensar também, brinquedos de uso individual, berçário, brinquedo de pôr na boca. Como que a gente vai lidar com isso? Preferencialmente algo de uso individual, tá? Então a gente tem que levar tudo isso em conta. A criança ela assimila através do brinquedo, ela aprende, ela imita, ela reproduz. Então os brinquedos não podem faltar, mas o protocolo de cuidado é muito importante, né? A higienização do ambiente acontece todo dia? Acontece todo dia e às vezes até mais de uma vez por dia. No caso de um retorno hoje, essa higienização tem que acontecer mais de uma vez por dia, com muito critério. Com os brinquedos não é diferente. Então isso também tem que entrar no planejamento de uso da sala de aula, das salas de recursos, para que seja otimizado.
ok? Outra questão também, asseio e higiene. Creche é lugar onde todo mundo chega na porta e pergunta: toma banho? Fez cocô? Né? Trocou a roupa? Não trocou? Precisa de babador? Eu ouço essas perguntas quando vou entregar crianças na creche. Creio que muitos professores ouvem também e muitas famílias perguntam. É natural, gente. Nós estamos com esse ambiente de maternagem, ou seja, a gente tem o contato da rotina da creche na rotina da casa, ok? Não é o foco, mas faz parte do atendimento. Então, eu creio que ultimamente nós ganhamos muito nesse aspecto. Por quê? Porque existem as práticas pedagógicas que enfatizam o asseio, a higiene bucal. Nós temos em muitos municípios a distribuição do kit de higiene bucal, faz parte de parcerias aí, né, das prefeituras, dos municípios, com entidades de saúde, com órgãos de saúde, parte de parcerias entre a educação e a saúde, que é essencial. Então nós temos isso, e isso é bom demais, mas a gente não pode baixar a guarda aqui, não é mesmo? Não podemos baixar a guarda aqui. Então, a orientação quanto ao uso de sabonete para os pequeninos é importante. É necessário que cada pia, cada torneira tenha acesso a sabonete, de preferência líquido, porque diminui o risco de contato, ok? De contágio. Álcool disponível para o asseio dos pequeninos. Como ensinar os pequeninos a usar o álcool com cuidado, né? O álcool não pode ser inalado diretamente. O álcool ele não pode ser colocado em mucosas como olho, boca, nariz. Pode produzir irritação. Então precisamos pensar no uso do álcool que seja direcionado para eles, para funcionários, e pensar também no uso desses sabonetes. Então, o que é o ideal? Produtos que sejam neutros, produtos que sejam glicerinados, produtos que não vão agredir a pele da criança, porque vai ser necessário, vai ser usado com frequência, com regularidade, tá? Há que se pensar na possibilidade de um kit higiene, né? Muitos lugares, muitas creches hoje no país utilizam o kit do sono, né? O kit da escovação, e agora temos que pensar num kit higiene e de repente disponibilizar ali lencinho que seja para uso da criança, um frasco de álcool gel de confiança da família, né? Que não produza nenhuma reação, repelente, protetor solar, são coisas que vão fazer parte da nossa rotina, certo? Parece exagero, mas não é não, é cuidado. E é necessário, por quê? Porque nós já passamos por situações em que uma criança ficou doente, de repente foi passando de um para o outro até chegar nos professores. Quem é o professor de creche que nunca pegou uma diarreia que passou pela turminha inteira, né? Outra coisa, pessoal, atividades pedagógicas. Precisa de adaptação nas atividades? Sim. Com certeza, o atendimento pedagógico, o atendimento educacional, ele vai precisar de adaptações, mas eu creio que professores, coordenadores, diretores, né, os gestores em geral dessa situação estão antenados. Nós estamos em comunicação, em aperfeiçoamento, indo atrás de informação, indo atrás de melhoria, indo atrás de recursos, né? Criando recursos, porque nós não tínhamos recursos híbridos para o desenvolvimento infantil. E esses recursos estão surgindo, graças a Deus e graças ao empenho de professores, coordenadores, diretores que amam essa profissão, tá bom? Tô puxando a sardinha pro meu lado? Tô, porque tem muita gente fazendo muita coisa boa nesse aspecto, tá? Eu tenho ouvido muito assim de colegas professores: olha, eu fui atrás, eu desenvolvi, eu consegui elaborar, eu criei um tutorial para os professores fazerem vídeos, olha, eu achei um aplicativo e eu estou usando, olha, tem um portfólio online. Então nós estamos correndo atrás para suprir. E quando acontecer o retorno, a gente não vai dar um passo para trás. Toda essa bagagem, né, que agora é uma onda muito grande, ela vai se derramar na sala de aula e ela vai abranger aquele espaço. A educação não vai voltar a ser como antes, tá? O ensino híbrido é uma realidade e nós vamos fazer uso dele, inclusive com a creche, no desenvolvimento infantil, ok? Então, eu creio que a qualidade da educação no desenvolvimento infantil ela tem se superado apesar das dificuldades. Por quê? Porque as realidades das famílias são muito diferentes.
as necessidades, as carências, né? As possibilidades de atender são muito diferentes. Os recursos materiais, às vezes não temos materiais para distribuir aos alunos. Dependendo do contexto, não podemos ir até a unidade distribuir o material, ok? Recursos tecnológicos nem sempre são adaptáveis aos pequeninos e nós temos que cuidar para que eles não tenham um excesso de informação de mídia, ok? Então nós temos que pensar tudo isso, mas eu digo para você que os professores estão se reinventando, se redescobrindo, desenvolvendo novas linguagens comunicativas, novos materiais para atender essa demanda online e física. Tá? Enfim, então, para concluir nossa ideia aqui, se a creche reabrisse hoje, nós precisaríamos olhar para ela com novos olhos, como um novo ambiente, um novo espaço, uma nova realidade que exige adaptação por todos os lados. A gente tem que deixar de lado todo o estresse da circunstância e falar, vamos construir um novo ambiente educativo que precisa dos professores, gestores, né, os profissionais da educação, das famílias, para que o ambiente seja seguro para essa criança de novo e mais ainda do que foi há um ano e pouquinho atrás, ok? Então eu quero propor para você refletir sobre isso. Não é abrir por simplesmente abrir, não é fechar por simplesmente fechar, mas é pensar como abrir, de que maneira, onde está a segurança. Pense no seguinte, se você for avisado hoje que a creche abre amanhã, como você espera que o seu filho seja recebido? Como você deseja que o ambiente esteja? Que cuidados você tem na sua casa que quer que seu filho tenha na creche? Você, professor, você, gestor, o que você pode oferecer para que esse ambiente seja seguro? E como que você pode também exercer a sua profissão com o mínimo de risco possível? Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir, deixa correr um pouco de notícia para lá. Vamos centralizar aqui, por quê? O que nós queremos é que as nossas crianças se desenvolvam com qualidade e mais do que isso, que elas tenham um futuro. Por isso, vamos pensar numa reabertura de creche, de escola, de educação infantil com segurança, porque esse ambiente tem que ser um ambiente de vida, ok? Então fico por aqui, espero que você aproveite esse conteúdo aqui, espalhe ele o máximo que você puder e ajude o nosso canal a crescer e melhorar a educação no desenvolvimento infantil, tá bom? Grande beijo e até a próxima semana.